Esse vídeo é diferente de todos os demais vídeos que você já viu aqui no canal. Não tem padrão, não vou trazer informações em formato de slide, não vou trazer informações da grande mídia. O propósito é conversar com você. É ser um papo realmente extremamente informal. Eu quero ajudar de fato você a tomar uma decisão em relação a quem você vai escolher para ser o próximo presidente da República. Jair Bolsonaro ou Lula? Qual dos dois reflete melhor aqueles padrões e os princípios que você acredita? Quem deles certamente vai entregar um Brasil melhor daqui a 4 anos? Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse vídeo e gostaria que você participasse comigo. Eu não vou propor nada mais, nada menos do que reflexões aqui. Eu já fui muito enganado, assim como você provavelmente já deve ter sido muito enganado. Somos vítimas dessa briga de poder dos políticos para terem uma vida fantástica, para viverem em um Brasil que não é o Brasil que nós vivemos. O Brasil que nós vivemos é o Brasil que o preço da carne é muito alto, que a grande maioria de nós não tem casa própria, que precisamos ralar, trabalhar bastante, que esperamos o final de semana chegar para poder, de repente, sair, ter um pouco de diversão, ter um pouco de entretenimento nas nossas vidas, pegar as nossas famílias, nossas esposas e filhos, sairmos aí para comer alguma coisa, fazer uma viagem ou coisas do gênero. O futuro dos nossos filhos, das nossas famílias, o futuro do Brasil definitivamente passa pela política. A gente gostando ou não gostando de política, ela determina tudo. Ela determina o preço do pãozinho que a gente compra na padaria. Ela determina o preço do remédio que você vai na farmácia para comprar. Ela determina o preço da carne que nós compramos. Ela determina se você pode ou não falar. Ela determina se você pode ou não matar um bebê. Ela determina se você tem ou não mais segurança na sua vida. Tudo isso aí, gente, é determinado pela política. E o presidente que nós formos escolher vai determinar se esses princípios que nós acreditamos serão reforçados ou serão destruídos. De fato, a escolha que temos pela frente, ela é bem antagônica, o que, de certa forma, facilita muito a decisão. De um lado, você tem Lula e o comunismo. Do outro lado, você tem Bolsonaro e uma espécie de liberalismo. Com Lula, ele quer um Estado gigantesco, em que eles determinam, o Estado, o presidente, o Congresso, determina o que você deve pensar, o que você deve falar e como você deve falar. Do outro lado, você tem o Bolsonaro, que defende a liberdade do indivíduo, da pessoa. Eu falo o que eu quero, da forma que eu quero, e a lei está aí para me penalizar se eu cometer algum excesso. Já no caso do Lula, é diferente. No caso do Lula, eles querem determinar como você deve pensar, num processo chamado de doutrinação. Eu quero fazer aqui 10 perguntas para te ajudar a entender qual é a melhor escolha ou a escolha que reflete melhor as suas crenças, os seus princípios. Não adianta, de repente, você reclamar do preço do leite e votar no dono da vaca. Não adianta. Então, tem que estar muito claro para você quem é a sua escolha, em quem você vai votar. Para isso, eu quero te ajudar fazendo 10 perguntas. E a sua resposta a essas perguntas deve determinar em quem você vai votar. Não faz sentido, por exemplo, você discordar de alguma coisa e votar em alguém que vai fazer aquilo que você discorda. Certo? Lógico, não é? Mas não parece muito claro para muitos eleitores. E é isso que eu quero te ajudar a partir de agora, com essa sessão de perguntas que nós iremos fazer. São 10 perguntas para te ajudar a decidir em quem você vai votar, Jair Bolsonaro
ou Lula? Vamos às perguntas. Você é contra ou você é a favor do aborto? Ora, se você é contra, definitivamente você tem que votar no Bolsonaro. Se você é a favor, naturalmente você deve votar no Lula, porque são as pautas que eles defendem. Segundo, você acha que as drogas devem ser compradas livremente? Ou você acha que as drogas devem ser proibidas, como acontece hoje? Se você acha que as drogas devem ser compradas livremente, você deve votar no Lula. Se você pensa diferente disso, você deve votar no Bolsonaro. Terceira pergunta. Você acha que tem o direito de usar armas ou só os bandidos? A resposta, novamente, deve ser clara. Se você acha que deve votar em Bolsonaro, então você é a favor de usar armas, de ter o direito a usar as armas para se defender. Se você acha que apenas bandidos devem usar armas, naturalmente, você deve votar no Lula, porque todas as leis serão votadas pensando nesse propósito. Você acha que a família tradicional é formada por homem, mulher e um filho? Ou você acha que homem com homem, mulher com mulher também formam famílias? Você acha que se houver casamento entre homem com homem, mulher com mulher, o que vai acontecer com a raça humana? Eles vão conseguir se reproduzir? Esse também deve ser um parâmetro para definir o seu voto, já que serão aprovadas leis para facilitar isso ou para reprovar isso. Quinto ponto. Alguém vai morrer. Apesar da violência ter diminuído muito nos últimos 4 anos, mas o Brasil ainda é um dos países mais violentos do mundo. Naturalmente, alguém vai morrer. Entre defender o policial e entre aprovar leis para defender os bandidos, quem você acha que merece a prioridade das leis para serem aprovadas no nosso Congresso? O policial deve ser protegido ou os bandidos? Novamente, isso deve determinar em quem você vai votar. Sexto ponto. Você acha que o presidente e o Congresso devem aprovar mais impostos ou menos impostos? Se você acha que deve aprovar mais impostos, você deve votar no Lula e nas pautas comunistas. Se você acha que nós devemos ter menos impostos, você deve votar no Bolsonaro e no Paulo Guedes, que tem uma política totalmente diferente da política que será adotada e que foi adotada pelo Lula e pelos comunistas. Sétimo, países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, as pessoas não têm liberdade de escolha e nem de expressão. Você acha que o Brasil deve ir também nessa direção? Então você tem que votar no Lula. Se você acha que deve ter direito a falar o que você quiser, a pensar como você quiser, a fazer as escolhas que você quiser, e se você cometer algum excesso, a lei está aí para colocar limite nesses excessos, portanto, você deve escolher Jair Bolsonaro. Oitavo ponto. Você acha que as religiões devem ser livres? Que você deve ter liberdade de culto? Que você deve adorar o Deus que você julga ser o Deus de todos? Ou você acha que o Estado deve determinar se Deus deve ser adorado e que religiões podem ser livres para ser adorados ou para você adorar o seu Deus naquela religião? Bem, se você acha que deve ter liberdade de escolher o seu Deus, portanto, você deve votar em Bolsonaro. Se você acha que as religiões e a liberdade de culto deve ser determinada pelo Estado, você deve votar no Lula. Nono ponto. Você acredita na existência de um Deus e acredita que ele atua aqui na Terra? Bem, os comunistas, por essência, não acreditam em Deus. Grande parte desses políticos que você vê aí sequer acreditam na existência de um Deus. O idealizador do comunismo, chamado Karl Marx, dizia que a religião é o ópio, é a droga do povo. E ele criou essa teoria para combater o cristianismo. Ele era um judeu. Portanto, se você acha que as religiões devem ter liberdade de culto,
você acredita na existência de um Deus e na possibilidade de que ele atua, certamente você não deve apoiar as pautas comunistas. E aí você deve naturalmente votar em alguém que defenda isso, no caso, o Bolsonaro. E por último, o 10º ponto, para ficar claro para você, de quem é a responsabilidade para educar filhos? Novamente, do Estado, aí você tem que escolher Lula, ou então dos pais, aí você tem que escolher o Bolsonaro. Segundo as pautas comunistas, o Estado é Deus, ele que deve determinar basicamente tudo na vida da sociedade, e tudo é feito de forma mais coletiva. No caso do Bolsonaro, se prestigia o indivíduo, a pessoa, e a lei está aí para coibir excessos. A única forma de construirmos um Brasil que reflita claramente os nossos princípios é tendo clareza mental. E essa clareza no voto é fundamental. Espero ter te ajudado com essas informações. Eu, em momento algum, emiti a minha opinião e nem vou fazer isso. Coloquei aqui os fatos e espero que esses fatos e que esse vídeo possa ajudar você a tomar a decisão que mais refletir os seus princípios. E espero que essa decisão sua possa fazer com que você entenda que o Brasil que nós vamos ter no futuro é o Brasil que você está escolhendo agora, construindo agora através do seu voto. Se você vota no Bolsonaro e apoia as pautas dele, por favor, comenta aqui embaixo e me diz que você concorda com essas pautas. Se você concorda com Lula e apoia as ideologias comunistas, vote também aqui embaixo e diz que você apoia o Lula. Gostaria de pedir a você que, se não se inscreveu no canal ainda, que se inscreva, compartilhe, comente e ative aí o sininho das notificações para que toda vez que nós publicarmos um vídeo, você receba a notificação, tá bom? Espero ter ajudado todos vocês e eu te encontro no próximo vídeo. Até logo mais!